Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 5 do livro de matemática de vocês, certo? Então, capítulo 5, múltiplos e divisores, né? Já estudamos o que são múltiplos, o que são divisores, já vimos também critérios de divisibilidade e hoje veremos números primos e números compostos. Bem pessoal, é um conteúdo bastante fácil, né? Bem simples, então vamos prestar atenção, né? Peguei aqui como em vezes anteriores, né? Reproduzi a página do livro, então eu posso a qualquer momento, para explicar melhor para vocês, riscar, mas eu aconselho a não fazerem o mesmo, né? Tem um lembrete bem aqui que diz assim: lembre-se, não escreva no livro. Então, se eu vier a arriscar, vai ser justamente porque é apenas a reprodução da página, tá bom? Então, ele diz aqui que vamos considerar o conjunto dos números naturais, né, pessoal? Que vocês já conhecem, o conjunto representado pela letra N maiúscula, certo? Então, é aquela sequência que inicia-se pelo zero e vai até o infinito. Então nós podemos verificar, pessoal, que o zero é divisível por qualquer número diferente de zero, né? O 1 é divisível apenas por 1, 2 é divisível por 1 e 2, 3 é divisível por 1 e 3, 4 é divisível por 1, 2 e 4. Então não vamos nos alongar muito, tá certo? Então nós podemos observar que 1 é divisor de qualquer número, ou seja, qualquer número é divisível por 1. Alguns números, como 2, 3, 5 e 7, têm exatamente dois divisores naturais, o número 1 e o próprio número, desculpem, né? Eles são chamados de números primos, certo? Então, um número é primo quando tem somente dois divisores naturais distintos, o número 1 e o próprio número. Então, pessoal, né? Ele aqui quis mostrar, certo? Que dentro do conjunto dos números naturais existem alguns números que são divisíveis apenas por um número, por dois números e por mais de dois. Então, aqueles números que têm apenas dois divisores são os números primos. Então, isso aqui tudo era apenas para dizer isso, né? Então, o que são números primos? São aqueles números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Eu vou tirar aqui a página, tá certo? A folha, né? Então, existem números como 4, 6, 8 e 9 que têm mais de dois divisores naturais distintos. Eles são chamados de números compostos, tá bom? Então, um número diferente de zero é composto quando tem mais de dois divisores distintos, tá certo? Então, se os números primos possuem apenas dois divisores, os números compostos possuem mais de dois divisores, tá certo? Então, os números compostos podem ser escritos como um produto de números primos, tá certo? Então, tem aqui o exemplo do número 8, número 9, número 12 e o número 105. Algumas observações. Pessoal, primeira observação diz que o número 1 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor natural, ele mesmo. O número 0 não é primo nem composto, pois tem infinitos divisores, tá certo? Então é bom sempre lembrar disso aqui, certo? O número 1, ele nem é primo e nem composto, tá certo? O único número primo que é par é o 2, também não esqueçam disso, né? E a palavra primo significa primeiro. Os números primos são os primeiros pois outros números podem ser escritos a partir deles por meio de multiplicações. Veja alguns exemplos, né? O 16 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 45 como 3 vezes 3 vezes 5 e o 84 como 2 vezes 2 vezes 3 e vezes 7. Aqui tem um pouco, certo? Da história, né? Que fala sobre números primos e números compostos, e aqui mostra como se verifica se um número é primo. Também não vamos nos alongar muito aqui, né? Vamos para a outra página, página 123. Vocês não podem deixar de consultar o livro quando estiverem resolvendo a atividade, tá certo?
Então ele diz aqui, nesse exemplo, vamos verificar se o número 71 é primo, certo? Observe as divisões de 71 por alguns números primos. Então, 71 dividido por 2, 71 dividido por 3, 71 dividido por 5, 71 dividido por 7, 71 dividido por 11, tá certo? Então percebemos que na divisão por 11 o quociente 6 é menor que o divisor e a divisão não é exata. Podemos então afirmar que o número 71 é primo. Então vamos verificar se o número 667 é primo, né? Não vamos nos alongar muito aqui nesse, né? Como a divisão por 23 é exata, podemos parar de dividir 667 por números primos e afirmar que o número 667 não é primo, certo? Então, pessoal, aqui ele fala sobre Eratóstenes, certo? Um matemático grego, nascido em 276 a.C., quem desenvolveu um método para encontrar os primeiros números primos a partir da sequência dos números naturais, certo? Então essa operação recebe o nome dele, né? Chamado de crivo de Eratóstenes, certo? O método consiste na disposição ordenada dos números naturais em linhas e em colunas. Com base nisso, ele eliminou os números compostos e, utilizando uma estratégia, identificou os números primos. Veja a seguir. Então, pessoal, é bem famoso, né, esse método aqui, certo? Que é para a gente identificar, certo, os números primos. Então, consiste em colocar, né, os números naturais em linhas, certo? E em colunas. Aí depois, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai eliminar o número 1, pois já sabemos que ele não é primo, certo? Segundo passo, circula-se o 2 e riscamos seus múltiplos, né? Que são os números compostos, né? Então aqui circula o 2 e vai riscando aqui os seus múltiplos, né? 4, 6, 8, 10. Depois circulamos o 3 e riscamos seus múltiplos também. Circula o 3, aí vamos para os múltiplos de 3, né? O 6, certo? É o 9, tá bom? Então a gente vai riscando, né? Continuamos esse processo com os números que ainda não foram riscados, até que não haja mais números a serem riscados ou circulados. Então tá aqui, né? Aí os números que estão circulados são os números primos, certo? Então os números primos, como ele falou aqui, né? Compreendidos de 1 a 50, são esses aqui, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47, né? São os números primos, como já foi falado aí, compreendidos de 1 a 50, tá bom? Então, é só isso, pessoal. Então, já vocês vão para a prática, então não esqueçam, né? Quem são os números primos, ou o que são números primos? São os números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. E números compostos são aqueles que possuem mais de dois divisores, tá certo? Então, não esqueçam também que o número 1, ele não é primo e nem composto, e que o 2 é o único número par que é primo. Até a próxima.